E pronto. Tá conseguindo ver? Slide? Tá, Então, recapitulando, na aula anterior, a gente fez reflexões sobre o consciente ambiental e a gente estudou um pouco do impacto ambiental através do gênero textual, né? No primeiro vídeo lá da primeira semana. E agora, nessa aula que a gente deixou gravada na segunda-feira, a gente abordou o tema da poluição atmosférica, atmospheric pollution. Dentre esse tema, levantamos questões acerca da poluição, né, do ar. Como ocorre essa poluição atmosférica? Quais são os principais fatores que desencadeiam ela? Alguém pode me dizer? Alguém assistiu o vídeo primeiro perguntando sobre? Vocês tiveram tempo para assistir o vídeo da segunda-feira? O vídeo da segunda não, assisti da outra aula que vocês apresentaram o meio ambiente, sim. Então tá bom. Que bom. Então, a poluição atmosférica, como muitos de vocês sabem, ela é gerada assim, principalmente pelo fator da industrialização, né? As fábricas que soltam bastante gases químicos, enfim, vários que provocam muito devaste, né, na camada de ozônio. Também pela poluição gerada por carros, né? Talvez nas cidades mais grandes é até dificultoso respirar por conta de tanta poluição. Enfim, diversos, né? Tipo, poeira industrial, aerossóis, fumaças negras, solventes, ácidos, hidrocarbonetos. Enfim, vários são, né? Os principais, mas os principais gases são o monóxido de carbono, dióxido de carbono, chumbo, o dióxido de enxofre. Enfim, esses são os que mais agridem, né, a nossa atmosfera. E eles estão bem presentes nas indústrias, nas fábricas. E eles, o que eles implicam? Eles implicam fatores de risco, né, para a nossa humanidade. Como o problema do efeito estufa, o aquecimento global, a chuva ácida, né, entre os outros. E aqui a gente colocou duas questões para reflexão mesmo, sobre o tema, né, da poluição atmosférica. What human actions contribute to increase the atmospheric pollution? Quais ações humanas contribuem para essa poluição atmosférica? Dentre essas que eu citei, vocês conseguem citar mais alguma? Oi? Gente. Oi? Tá. Eu mudei de microfone. Então, as queimadas, né? Isso, as queimadas. Que a gente vai abordar muito nessa aula também. E esse assunto tem sido bastante comum aqui no Brasil, né? Também. A gente tem visto o jornal, tem falado bastante das queimadas. E a segunda questão what are the consequences of the atmospheric pollution? Quais são as consequências da poluição atmosférica? Alguém arrisca um palpite? As principais... Nossa saúde, né, é prejudicada, né, os rios, os animais, tudo isso são... como é que fala? Aquecimento global. É um atrás do outro, né? Isso é as consequências. Isso mesmo. Impacta bastante no nosso tema. Enfim, isso é muito bom porque, de certa forma, ele está muito presente, né, no nosso meio. É um tema assim, que está em alta, justamente porque está acontecendo no nosso Brasil. Enfim, porque ele tem que estar sempre em alta porque faz parte do nosso cotidiano, né? E, consequência disso, a gente resolveu abordar esse assunto. E a gente vai tratar mais temas agora durante a aula. Enfim, antes, assim, eu sei que cada um tá, né, agora só ouvindo a aula, mas eu coloquei aqui como suporte para nossas aulas, porque a gente vai trabalhar bastante matéria em inglês, tema em inglês, a gente quer que vocês tenham essa estratégia de leitura para absorver bem o conteúdo. Eu coloquei 3 dicionários que nossos professores indicam também,
quando vocês tiverem dúvida nessas matérias que a gente vai entrar, em inglês, que são os dicionários de Cambridge. Você tá com um slide aí, Aninha? Ele é bem fácil para que, se vocês tiverem os dicionários em casa, quando vocês estiverem tomando nota das aulas gravadas, enfim, das atividades que a gente passar, é bom também. Mas para quem não tem isso, é muito fácil acesso. Ele é bem facinho de mexer, ele dá todo o sinônimo, significado, enfim. Eu coloquei o de Cambridge, o de Merriam-Webster e também o Oxford em digital também, que são uns dicionários bem fáceis para mexer com essa temática, para entrar em algumas palavras, ver os cognatos dos false friends, que muitas vezes aparecem, né, nessas aulas, nessas matérias. E para entrar um pouco nesse assunto, a Carol vai sintetizar alguns elementos, né, negativos impactos da poluição atmosférica. Pois é. Gente, então eu vou ler. São alguns pontos aqui que a gente colocou em forma de tópicos. Tá tudo em inglês, mas tá assim, bem fácil de compreender através dos cognatos das palavras parecidas aqui com o português. Aí eu vou fazer essa leitura com vocês e depois vai ter uma compreensão dos tópicos aí. Ai, gente, queria falar para vocês que esses 3 dicionários que a Thalia comentou com vocês agora, é bem interessante vocês usarem eles ao invés do Google Tradutor. O Google Tradutor, assim, ele não é recomendado nem um pouco, porque ele traduz muito frases ao pé da letra que ficam sem sentido, sabe? E às vezes também traduções que ficam meio embaraçosas, assim, então a gente recomenda esses 3 mesmo. Então vamos lá para a leitura. Pollution and its negative effects. A poluição e os seus efeitos negativos. Pollution is the degradation of the natural environment by external substance introduced directly or indirectly. Então, a poluição é a degradação natural do meio ambiente realizadas por substâncias que são introduzidas de forma indiretas ou diretas. Percebam aqui que no texto, ó, tem aqui as palavras cognatas, né? Substâncias, introduced, que dá aquela coisa, né? Introduzidas, colocadas, né? De formas diretas, directly or indirectly, no caso, diretamente ou indiretamente. Aí, segundo ponto aqui, human health, saúde humana. Ecossistema, ecosystem quality, qualidade do ecossistema, and aquatic and terrestrial biodiversity may be affected and altered permanently by pollution. Então, a qualidade aquática e terrestre da biodiversidade pode ser afetada, may be affected and altered, alterada permanentemente by pollution, pela poluição. Terceiro tópico. Pollution occurs when ecosystem cannot get rid of substances introduced into the environment. Pollution can come from natural disaster or the result of human activity, such as oil spills, chemical spills, nuclear accidents, etc. Aqui é o quinto tópico. Consequences on people and the planet. Consequências nas pessoas e no planeta. Destruction of the biodiversity and natural habitat. A destruição da biodiversidade e do ambiente natural. Increase the mortality of the human and animal species. O aumento da mortalidade humana e das espécies animais, que são damage caused to the quality of soil, water and air.
que penúltimo tópico. We need to remedy existing pollution, but also anticipate and prevent future pollution sources in order to protect the environment and public health. Aqui é o último agora. Any environmental damage must be punishable by law, and the polluters should be compensation for damage caused to the environment. Então, aqui no último tópico, ele diz que os danos, os danos ou as pessoas mesmo que causam os danos devem ser punidas, compensations for the damage caused by the environment. Que são, essas pessoas devem ser punidas por estarem degradando o meio ambiente, né? Isso é lei. Então, o que vocês acharam? Vocês estão acompanhando o texto aí de perto? O que vocês acharam de algumas palavras aqui? Eu acho que dá para, assim, passando o olho em cima, dá para vocês perceberem que tem bastante coisa parecida, assim, cognato, que dá para tirar, né? Um bom entendimento do que está falando aqui. Sim. Então, aqui passando para o próximo. Então, aí, gente, vai ter... Tem os tópicos aqui, aí o próximo slide, a Aninha pode pôr, que é comprehension, que são referentes à compreensão do tópico. Aí eu acho que essa parte aqui de compreensão, a gente vai pedir para vocês voltarem os slides depois da aula. E aí vocês vão fazer sozinha essa atividade aqui e vão enviar para a gente. Vai ficar como parte da atividade dessa aula, a compreensão. Para vocês voltarem no texto, prestarem atenção nas palavras cognatas, fazerem uma pesquisa sobre palavras que vocês não conhecem, anotarem um caderno. É muito importante também que vocês pesquisem o significado das palavras que vocês não sabem, porque dessa forma vocês ampliam o vocabulário de vocês também. Aí agora passo para a Aninha. Alguém tem alguma dúvida? O Eric, eu acho que vai falar um pouquinho agora. Eu, na verdade. Uhum. Meninas, então, dando continuidade, vou pegar um pouquinho do que a Carol estava falando. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Tudo ok? Sim. Então, como os tópicos que ela... Vou tentar usar um pouco do que a Carol estava falando sobre as palavras cognatas. O primeiro tópico que ela estava falando lá, volta um pouquinho só, fazendo um favor, Ana. Só para me dar um direcionamento lá onde que a Carol estava lendo. Para voltar. Meninas. Qual que é a intenção da atividade que a Carol estava falando, né? Eu estava aqui olhando e vendo ali, né? Que são as palavras cognatas que meio que se assemelham ao nosso idioma, né? Então, nós podemos ver lá em cima, lá, pollution, né? Degradation, natural, environment, external, substances, introduced, direct or indirect. Então, ali nós podemos ver que a gente já vai tendo uma base do que está sendo falado, né? Então, a gente já vai tendo uma base do que está sendo escrito. Então, a gente vai fazendo essa ligação e assim nós vamos meio que traduzindo, né? Tendo entendimento das palavras. Isso. Então, só para quando vocês forem fazer a atividade, vocês forem olhando as palavras cognatas. Na segunda parte, ele tem human, né? Ecosystem, quality, né? Então, são palavras que são parecidas com o português, que a gente vai tendo essa interpretação e assim vai ser mais fácil de vocês irem fazendo atividades. Agora eu vou falar um pouquinho sobre
What is air pollution? Pode passar lá para o meu slide, Ana, fazendo favor. What is air pollution? Né? O que é a poluição do ar? Então, esse é um assunto assim, que hoje em dia está muito... A gente está ouvindo muito falar sobre, ainda mais com o que está acontecendo no nosso país, né? Com as questões das queimadas e tal. Então, pollution, ele é um termo comum com o qual nossos ouvidos estão mais atentos atualmente, né? Então, nós podemos ver que se passa em jornais, na internet, Facebook, websites, etc., né? WhatsApp, compartilhamentos, que nós temos visto sobre a poluição do ar e as causas disso no nosso planeta, né? Air pollution é uma forma que se refere à contaminação do ar, independente se é de dentro ou fora de casa. É uma alteração física, biológica ou química do ar na atmosfera. Ela que se denomina, né, a pollution, que é a poluição. E isso ocorre muitas vezes quando os gases nocivos, poeira, fumaça, entram na atmosfera e acabam dificultando a sobrevivência das plantas, animais e de nós mesmos, né? Pois o ar ele fica sujo, ele fica poluído. Outra forma de ver a air pollution pode ser qualquer substância que tem o potencial de prejudicar a atmosfera ou o bem-estar dos seres vivos que nela sobrevivem. Pois a sustentação de todas as coisas vivas é devido a uma combinação de gases que formam coletivamente a atmosfera. E esse desequilíbrio causado pelo aumento ou diminuição da porcentagem desses gases pode ser prejudicial à nossa sobrevivência. A ozone layer é a nossa camada de ozônio. Ela é considerada crucial para a existência do nosso ecossistema. E com o aumento dessa poluição, ela está se esgotando. O ser humano está esgotando o ecossistema do planeta, né? Nós mesmos estamos sendo nocivos para nós mesmos, na verdade, né? É meio redundante, mas essa é a nossa atual realidade. O global warming, que como já foi falado nas aulas anteriores, né, o aquecimento global, ele é um resultado direto do aumento do desequilíbrio desses gases na atmosfera. E ele passou a ser conhecido como a maior ameaça e desafio que o mundo contemporâneo deve superar na busca pela sobrevivência. Air pollution can be classified into two sections. A poluição do ar ela pode ser classificada em duas seções. Nós temos a invisible and visible air pollution. A invisível é a poluição do ar. A invisível é a poluição do ar, aquela que nós não enxergamos, que são os poluentes atmosféricos invisíveis. Eles são os menos perceptíveis, mas podem ser mais mortais. Bons exemplos de poluentes atmosféricos invisíveis são o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, que são os resultados das queimadas que nós estamos vendo ultimamente, né? E os óxidos de nitrogênio, que são distribuídos no ar. E a poluição visível é aquela que, como o nome sugere, é a poluição que você vê em uma cidade, por exemplo, São Paulo, né, é uma cidade que tem uma quantidade grande de poluentes no ar, e geralmente quando eles mostram a cidade de São Paulo, é uma cidade que parece que ela está sempre nublada, é difícil de você ver o céu, né, como se o céu limpo, né, entre aspas. Essa é a poluição visível. E temos alguns tipos de poluição, né, que eu vou falar as palavras em inglês aqui, que é o sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, volatile organic compounds, particulates, ozone, chlorofluorocarbons, unburned hydrocarbons, lead and heavy metals. São os gases que são nocivos para o ar, né, para o meio ambiente. E nós trouxemos
duas imagens que eu gostaria de estar perguntando para vocês. Pode passar, fazendo um favor? A primeira imagem lá. Ó, Climate Change, Human Impact, Creative Challenge. A imagem exibida faz parte da ONG Act Responsible, que participa da criação de trabalhos no ramo da publicidade, visando promover um consciente coletivo em respeito à sustentabilidade, supondo como um ato social o cuidado com os bens naturais. Então, e como vocês podem ver na imagem, temos ali uma menina com uma corda no pescoço e um gelo derretendo. E é exatamente o efeito do Global Warming está fazendo atualmente, né? Nós mesmos estamos destruindo o nosso planeta, né? Estamos cuidando corretamente do nosso planeta. Então, essa charge, sim, ela traz um pouco dessa referência, né? Tipo, nós mesmos estamos colocando no pescoço e conforme ali o gelo vai derretendo, uma hora isso vai ser, né, inevitável. A próxima, Ana, fazendo por favor. Aí nós temos a imagem uma pintura famosa sobre a pintura O Grito, né? Como uma releitura da obra O Grito, do norueguês Munch, o autor da charge instaura uma recepção e percepção do enunciado sobre os sentimentos que criaram a nova obra. Como formar e pedir por socorro em nome do planeta e denunciar a poluição causada pelo processo da industrialização decorrente do capitalismo. Eu gostaria de perguntar agora para vocês, meninas, se alguém quiser falar um pouco sobre o que vocês identificam nessa imagem e poder falar um pouco assim, o que essa releitura, né, dessa charge, essa charge em forma de releitura da obra do pintor quer dizer. Então, eu gostaria de deixar um minutinho para vocês falarem um pouco sobre o que vocês veem nessa imagem e queremos ouvir também a opinião de vocês assim sobre o que vocês estão vendo. Alguém se pronuncia aí das meninas? Posso falar? Claro. Sim, pode, Regia. Então, a gente olhando, eu não sei se eles são túmulos, né? Mas o que a gente vê ali vamos supor, né? É uma imagem dele assustado com um planeta que já não, digamos, não é mais um planeta, porque a gente só vê emissão de gases, entende? O que eu vejo na imagem é isso, assim. É como ele fala mesmo, é o grito, né? É um grito talvez de socorro, assim. Isso. É essa mesma mensagem. Sim, justamente. A Aninha, ela avisou que eu acho que tem pouquinhos minutos da aula dela, vai ter que abrir mais uma aula, porque ainda tem muita... O Zoom, eu não sei se vocês são familiarizados, mas ele tem um tempo, né, de duração, que é um pouco chato de lidar com isso, mas... Aí eu vou ter que abrir outra para a gente continuar essa aula, que a gente vai ter uma discussão aqui rapidinho sobre os últimos textos. Beleza? A gente consegue fazer essa troca rapidinho? O que vocês acham? Ana, já terminou o tempo? Tem 5 minutos. Deixa só, daí eu concluo a parte que eu estava falando, daí você continua na próxima, daí, tá? É exatamente isso, Priscila. Como você vê na imagem ali, eu estava falando sobre o capitalismo, né? O capitalismo é que nem eu falo, né? O capitalismo é o poder pelo poder e o dinheiro pelo dinheiro somente, né? Então, na imagem da charge, que é uma nova releitura, você pode observar os prédios atrás
prédios. Muitos prédios, no lugar onde que era a natureza. Você falou caixões, mas pode ser também, porque Mas, querendo na ou não, verdade, né? é túmulo. Um Ele fez essa futuro. brincadeira, tipo, dos prédios assim, túmulos. Ele assim, são túmulos e tem prédios soltando os poluentes no ar. Aí você pode ver que atrás do personagem do grito, atrás está uma natureza já assim, uma natureza feia, já acabada. E quando você vê ali a questão da boca dele gritando, dentro da região da boca da pintura, você já vê uma natureza limpa, quer dizer, a natureza gritando por socorro, né? É essa leitura que eu faço dessa charge, né? A natureza está gritando por socorro. Então é isso, gente. Posso Essa falar? é minha fala. O que eu vejo? Sim, pode. Então, quando eu olhei, eu já fiz uma leitura diferente. Eu vi, quando eu vejo essa natureza dentro do homem, para mim passa que o homem engoliu essa natureza e deixou tudo isso, esse outro contexto ali. Uma ótima interpretação. Olha, também. isso também Boa percepção. Boa percepção. E realmente, também faz. Quer dizer, a gula pelo, né? A gula pelo capitalismo, por ter e não, né? Acaba engolindo o que é necessário e não acaba jogando para fora o que é desnecessário, né? De Chernobyl, né? Ele centralizou tudo para ele, né? E esqueceu das gerações vindouras. Foi egoísta, né? A ganância humana, né? A cobiça humana está... Isso, exatamente. Boa interpretação. Então pessoal, a gente vai ter que fechar, né? Agora, isso. Mas aí a gente já volta. Aproveitem e tomar água e ir no banheiro, que daí a gente vai fechar e já pessoal, vai ver a gente vai fechar, aí a Aninha vai disponibilizar o link de novo lá no grupo, daí vocês entram por aquele link novamente, tá bom? Um segundinho, tá bom? Voltem! Tá, ok? Por favor. Até daqui a pouco. Até. Beleza. Então, a gente parou na nossa... a parte que eu ia mostrar para vocês alguns artigos. Então, gente, como a gente já explicou, já disse algumas vezes, né? O nosso curso, ele tem essa intenção de... O nome é Estratégia de Leitura. Então, é para a gente capacitar vocês a lerem um texto em inglês, a vocês não olharem para o texto e se assustarem, né? Para a gente entender como que a gente consegue entrar no texto, a gente perceber que a gente consegue fazer uma leitura sem ter 10 anos de curso de inglês, sem ser a pessoa mais fluente do mundo, entende? Então, a gente tem esse texto aqui, que chama Forest Fires, The Good and the Bad. O que vocês acham que ele quer dizer? Só pelo título aqui. Forest Fires, The Good and the Bad. O que vocês acham que o texto vai falar? Sobre o quê? É fogo na floresta, né? Acho que é o bom e o mal, eu acho que é assim. Isso. Então, o fogo na floresta, né? As queimadas da floresta. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, tipo, uma coisa muito boa, coisa que faz bem. É isso que a gente pensa? Não. Não, né? Então, as queimadas, principalmente que a gente está pensando agora no Brasil, né? Lá no Pantanal, como está sendo difícil de ver tudo isso. Mas esse texto, ele se propõe a mostrar, então, the good and the bad, que são 2 tipos de queimadas que existem, certo? Então, para vocês verem como vocês sabem ter uma noção do que está dizendo o texto, mesmo me dizendo que vocês não sabem inglês. Vocês sabem. Um pouquinho, pelo menos, a gente conhece. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então,
Eu vou colocar aqui no Google pra gente abrir. Não tá abrindo o link, né, Aninha? Assim. Oi? Guardião. Vocês estão conseguindo ver o meu Google? Sim. É isso? Sim. Ele tá muito pequeno? Tá. Não, tá grande. Meninas, o Google, eu não sei se vocês sabem, mas ele dá zoom na tela, tá bom? Quando... No Zoom, você pode dar zoom na tela. Se você puxar assim, se você tiver pelo celular. Enfim. Esse texto aqui é da WWF. Creio que vocês já devem ter ouvido esse movimento aqui do Pandinha, né? Que é sobre o meio ambiente, sobre preservação. E aí eles têm o site deles e tem esse texto aqui, né? Que eu já contei para vocês, que vai falar sobre as queimadas nas florestas. O lado bom e o lado ruim. Aqui tem a imagem, né? Então, o autor é Lauren Hancock. E aí eu vou ler com vocês rapidinho e depois a gente vai tendo uma recapitulada para a gente ver o quanto a gente está entendendo do texto, beleza? Vamos devagar, não se preocupe. Diz assim. Oi? Alguém disse alguma coisa? Tá. O texto diz assim. Every year, it seems like there's another disastrous wildfire in the American West. In 2018, nearly 9 million acres were burned in the US alone. Uncontrolled fires often started accidentally by people, rampage, and decimated forests. For most people, forest fires is synonymous with disaster. But there are some kinds of forest fires that actually benefit the environment. Então, como a gente já disse, né? Aqui o texto começa dizendo que todo ano tem desastres nas florestas. Aqui o texto está contando num contexto lá dos Estados Unidos, tá? Mas a gente vai perceber que aqui no Brasil também acontece. Diz que uncontrolled fires, uncontrolled, que seria controle, né? Uncontrolled fires seria as queimadas incontroláveis, né? E aí diz que elas geralmente começam acidentalmente por pessoas, por tumultos, né? Alguma coisa que aconteça de tumulto lá, e elas destroem as florestas. E aí é que ele diz, né? For most people, forest fires is synonymous with disaster. Para a maioria das pessoas, as queimadas são um sinônimo de desastre, como a gente comentou agora, né? Mas ele vai mostrar que existem algumas que trazem benefícios para o meio ambiente. Então, eu vou ler aqui com vocês esse próximo parágrafo. A controlled burn is a wildfire that people set intentionally for a specific purpose. Well thought out and well-managed controlled burns can be incredibly beneficial for forest management, in part because it helps an out-of-control wildfire. The technique is called dead burning, and it involves setting a controlled fire in the path of the approaching wildfire. All the flammable material is burned up and extinguished. Well, when the wildfire approaches, there is no more fuel left for it to keep going, and it dies out. Beleza. Aí aqui ele diz, controlled burns are also used to prevent forest fires. Even before human involvement, natural low-intensity wildfires occurred every few years to burn up fuels and dead trees, making way for young, healthy trees and vegetation to thrive. That new growth, in turn, supports forest wildfires. Forest managers are now replicating this natural strategy when appropriate, starting manageable
slow burning fires to make room for new life that will help keep the forest healthy in the long term. Ok, eu não vou ler o texto inteiro, porque eu sei que ele é mais pesado e a gente tá, né, tentando ir devagar. Eu não vou cobrar tanto de vocês assim, mas por que eu trouxe esse aqui? A gente já trouxe um panorama do que o texto vai falar, e aqui ele coloca assim: a controlled burn is a wildfire that people set intentionally for a specific purpose. O que isso quer dizer? Alguém aí consegue pensar nessa tradução aí? E controlled burn, controlled, né, controlada. Burn, a gente sabe o que é burn? Burn. Burn é queimar. Posso arriscar uma... Oi? Posso arriscar um palpite? Claro, pode. Bom, a tradução eu não entendo muito bem, mas pela figura e pelo que eu tenho visto ultimamente nos noticiários, eles fazem, tipo, eles mesmos colocam, os bombeiros colocam fogo numa parte para evitar que a queimada ultrapasse, queime o resto. Tipo, uma queimada controlada. Exatamente. Sim. Exatamente isso que o texto vai trazer. Vocês estão vendo como dá pra gente ter uma noção, né? Então, ele diz aqui: a controlled burn is a wildfire that people set intentionally. Intencionalmente. Então, eles queimam uma parte da floresta intencionalmente for a specific purpose. Por um propósito específico. Isso quer dizer que eles vão fazer isso por alguma coisa boa, entende? Estão fazendo intencionalmente, porque eles vão ter algo bom para a floresta, né? Para a plantação deles, para as questões da vegetação. E aí, que nem foi a Camila que falou? Oi. Isso. A Camila disse, eles falam aqui, ó, bem pensadas e bem trabalhadas, essas queimadas, elas podem ser beneficiais para a floresta, porque elas controlam, elas ajudam, na verdade, a parar com o fogo que se alastra. E é bem isso que a Camila disse. Quando você queima, né, certas partes, isso vai ajudar a não alastrar todo o fogo. E aí que está dizendo que o nome é backburning. Certo? Então, aí diz que todo material que é flammable é inflamável, né? Inflamável. Algo que pode queimar, que pode pegar fogo. Quando você pega fogo nesse negócio intencionalmente, com controle, ele não vai mais pegar fogo de novo, e aí você pode ter esse controle. Aí aqui nesse último que eu li, nesse segundo parágrafo, ele diz que eles ajudam, né, a prevenir as queimadas por esse mesmo motivo, e que isso ajuda também a queimar árvores e a vegetação a crescerem com mais intensidade, com mais melhor, né? Crescerem de uma melhor forma. Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, eu acho que aqui não deu muito pra gente trabalhar. Eu acho que na próxima vez a gente coloca num slide que talvez fique mais fácil. Mas a gente vê que tem palavras que a gente pode pegar e pensar no contexto maior, entendeu? E conseguir fazer uma leitura. Por exemplo, que control, intentionally, specific, purpose, entende? Purpose não tanto, né? Específico. Que são palavras que a gente lê e elas se chamam cognatas, que são palavras que se parecem com o português, certo? Então, control, controlados.
intentionally, intencionalmente. Specific, específico. E algumas outras, né? Ou até mesmo fire, que a gente sabe que fire é fogo, né? Essa é uma palavra mais comum, que a gente já conhece mais. E eu queria mesmo conseguir mostrar para vocês que se a gente pegar um texto, talvez o texto seja um pouco mais denso também. Aninha, mas qualquer coisa a gente pode retomar. Não, na próxima aula, na verdade, a gente vai... Não tem problema. Né, na próxima aula a gente vai... Numa próxima aula a gente vai ver outros textos, né, que eu creio que sejam mais... Não sejam tão pesados assim. Tá, na próxima aula a gente já tem um texto bem legal para trabalhar, que vai ser mais fácil, creio eu. Mas eu espero que vocês tenham pelo menos entendido que quando a gente pega um texto assim, a gente não precisa se assustar tanto, né? A gente pode ir procurando palavras que a gente conheça e ver as imagens, né? Até pelo título a gente já conseguiu ter uma ideia e a gente pode compreender um pouquinho do texto, pelo menos. E essas são as nossas estratégias de leitura que a gente está querendo trazer para vocês, certo? Então, eu vou colocar de volta aqui no nosso slide para passar rapidinho para vocês, antes da gente acabar, senão é muito longa essa aula. Eu sei que vocês já devem estar cansando um pouco. Enfim, esse é o nosso texto de hoje, né? E aí a gente tem aqui um outro site que eu não vou abrir para vocês, mas está aqui Greenpeace, todo mundo conhece também, né? Greenpeace também trabalha com a questão do meio ambiente, de preservação das florestas. E aí aqui é um texto falando Help defend the Amazon and save our future. Então, para a gente ver como eles se importam com a Amazônia, né? Amazon é a Amazônia. E como tem um trabalho muito grande fora do Brasil mesmo. Porque a gente, não sei se vocês já ouviram, né? Falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, é muito importante mesmo para o mundo inteiro. E é um texto bem legal, um site bem legal. E aí aqui também mostrando sobre o Pantanal, que é uma questão, acho que é a questão mais atual, né? Que a gente tem. Que a gente vê todo dia, nos jornais, na internet, a questão lá, como está sendo triste, né, difícil de ver, e a gente precisa se manter informado disso, conhecer, entender exatamente o que está acontecendo, porque desinformação é o que não falta na internet, né? Então, a gente procurar essa BBC News aqui, é um site... um canal de televisão lá da Inglaterra, né? Mas eles também têm o site deles, tem o jornal online, que é muito confiável. Então, mostrando aqui como as queimadas triplicaram em 2020, isso aqui em julho. Até chegar no que está acontecendo agora, né? Eles já estavam falando um pouquinho antes, para a gente ter essa noção. Texto bem legal também. E aí aqui as imagens, né, do que aconteceu com o Pantanal, como a gente... como é triste ver, né, a situação. De como o nosso texto trouxe lá, que a gente tentou dar uma lida, que existem as florestas, as queimadas boas, também existem as ruins, que são feitas, né, pelas pessoas, sei lá, para criar pasto, mas que fazem de forma ilegal. Mas, Ana, oi? Até a questão das queimadas boas, por exemplo, queimadas boas são feitas no Cerrado, né? A gente tem aí, sei lá, acho que metade dos estados tem. Só que nem sempre as queimadas boas são boas, porque muitas são feitas por pessoas que querem vender carvão, entendeu? Então, nem toda queimada boa Na verdade, assim, as queimadas, o propósito das queimadas é totalmente agropecuário, né? E agricultura. E quando você tem essas queimadas, ou é para feno ou para carvão,
e o solo ele fica inutilizável depois. É bem triste. O que eles dizem? Essas queimadas do Pantanal ocasionou porque começaram uma pequena queimada, uma indústria pequena começou uma queimada para agropecuária de uma indústria muito maior, por isso que está sendo muito encoberto. Aí, tipo, a queimada é totalmente diferente do incêndio florestal, porque a queimada realmente pode ser boa no sentido de que, como você falou do bombeiro ali, que eles fazem uma técnica para estampar algum foco de calor, alguma queima menor. E também tem a queimada que é para questão de segurança, que é essa que são as ceias que os bichos fazem. E a queimada de agricultura familiar, normalmente eles dão até, assim, é legal, né? Não é uma coisa legal. Só que sempre tem os outros comércios que fazem algo muito maior e acaba correndo um incêndio florestal. Não que daí sei. sai totalmente fora do controle, né? Tá diferente dessa queimada. Na verdade, nenhuma pode ser considerada queimada boa, porque a gente tá de qualquer forma desvastando, né? Matando a natureza. Então, eu li ano passado até um texto que falava sobre a queimada natural do cerrado, que acontece às vezes por algum animal, pelo calor excessivo, que daí aquela vegetação vai... calor. E daí as árvores precisam realmente daquela queimada para, né, continuar. Só que aí, região de cerrado, só cerrado, entendeu? Que não é a maioria dos casos. Que a gente fala de agropecuária, mas se a gente for ver desenvolvimento, será que a gente está realmente no desenvolvimento? Cada vez que a gente busca o desenvolvimento, na minha opinião, a gente desenvolve menos, entendeu? Porque não é desenvolvimento para quê, né? Quem que tá lucrando com esse desenvolvimento? Desenvolvimento capitalista, sim, né? Na verdade, é uma questão para repensar tudo, a questão agropecuária ser repensada, a questão de desmatamento, tudo. Na verdade, assim, queimadas em geral, elas já dizem, né? Não tem uma coisa... Na prefeitura do Mato Grosso tem um período que podem fazer as queimadas e não, mas lá tá tudo especificado. Depois eu passo para vocês. Mudo. Não, interessante. Pra gente pensar, né? Que nem que o texto trouxe, pelo que eu li, que eu compreendi, era bem essa questão, uma queimada controlada, uma coisa assim, não ilegal, uma coisa controlada, que nem eu disse, é lá nos Estados Unidos. Então, são em contextos diferentes, né? Mas só pra gente... Legal você trazer isso, a gente conversar sobre isso. E aí, aqui trazendo um pouco mais sobre as questões do Pantanal, né? Que está afetando não apenas a vegetação, mas os animais, e isso logo vai nos afetar também, com certeza, porque tanto fogo daquele jeito afeta muito o clima e tudo mais, né? Então, gente... E também, no último slide, sobre as queimadas, né? Tem um site bem interessante, que é da LASA, que é um laboratório de aplicações de satélites, sabe, ambientais, da Universidade Federal do Rio. Lá eles sempre estão colocando artigos e imagens, assim, atuais, sabe, do como está o Pantanal. E ali eles mostram um gráfico sobre as áreas que foram afetadas, 910 quilômetros de áreas afetadas pelo incêndio florestal. E dentre essa área tem a terra indígena do Cadiuel, eu não sei esse nome certinho que falam sobre eles, mas eles estão precisando muito de ajuda. É uma coisa assim, acho que principalmente, nossa, se você abrir as notícias agora do Pantanal, eu vi acho que foi de 1 hora atrás, que eles resgataram uma onça, que ela estava caída, só que eles acharam que ela estava meio morta. E as patas dela estavam queimadas, ela não conseguia andar. Muito triste. E eu acho que fica até mais difícil nesse contato indígena, porque eu não pesquisei a fundo, mas eu não sei se eles têm muito contato, assim, com alguma ONG que protege, sabe? Porque às vezes alguns são mais, como posso dizer, não tem aquele contato tão direto, né? Aí isso prejudica muito mais. Uma coisa a se pensar também é a questão de não só como isso ocasionou, mas como uma solução, né? Porque parece que a gente está à deriva em relação a saber o que vai continuar. Eu vi que tem muita gente levantando campanha até mesmo
assim, em outros sites, Facebook, Instagram, Twitter. Eu não sei como tá além disso. Você, Ana, que tá mais por dentro do Twitter, o que você acha? Do Pantanal? Oi? A minha sobrinha, ela mostrou que o movimento K-pop, ele arrecadou muito fundo pro Pantanal. E eles começaram... Eu achei isso muito legal. Tipo assim, eles estão mesmo, assim, a juventude tá fazendo algo em vez de buscação tá levantando essa solução. Sim, sim. Bem isso, gente. E aí... Não, foi legal essa discussão de hoje, pra gente ir aquecendo a nossa percepção, né, do que vai ser o nosso curso. A gente vai, nas próximas aulas, né, a gente vai continuar trabalhando textos. Eu vou tentar trazer textos um pouco mais, que a gente consiga trabalhar de uma forma mais tranquila. E é isso, gente. A gente se vê nas próximas aulas. Uma dica? Oi? Eu posso dar uma dica? Claro. Quando vocês fazem a aula de segunda, por exemplo, daí vocês só leem o texto. Eu acho que assim, se vocês leem o texto e fizerem como fizeram agora, ler traduzindo, assim, sabe? Talvez fica mais fácil para quando a gente ter a aula daquele texto, a gente já conseguir reconhecer algumas palavras, sabe? Porque tem aquelas que a gente acaba reconhecendo porque ouve em algum lugar, sabe? Mas assim, tem algumas que a gente fala, eu vou ter que procurar no dicionário porque eu não sei, não tenho ideia de onde vem, né? Uhum. Entendi. Por isso que a Thalita mesmo falou que o uso do dicionário ele é essencial para vocês, né? Então, por isso você tem que ter bastante acesso ao dicionário. A gente totalmente apoia o uso de dicionário para essas questões. Mas eu entendi o que você quis dizer dessa questão. Ela é meio que uma prévia, né? A gente faz uma prévia da aula, né? Do que vocês vão aprender na segunda, é uma prévia da aula de quarta. Então, a gente dá meio que os direcionamentos e na quarta-feira nós damos, né, o complemento, né? Mas nós vamos acatar a tua... Tipo, só as palavras, assim, que vocês veem, assim, são bem difíceis. Não, eu entendo o que você quer dizer. E eu concordo que pegar um texto mais pesado, assim, já no começo é um pouco mais complicado. Mas... Ainda a gente lendo o dicionário e alguém... É diferente alguém falando, sabe? Com certeza, com certeza. Eu peguei lá, eu abri o dicionário, né, pra ver algumas coisas, até porque eu não conhecia esse dicionário, né? Mas ainda parece que a gente fixa melhor, sabe? Ah, legal. Bem essa... Muito importante, Camila. Obrigada por dar esse feedback. Não, é bem essa a nossa intenção da aula, né? Porque a gente vai, né, se ajustando ao que for melhor para vocês, porque pra gente tá sendo novo também. Então, é legal. Muito obrigada mesmo, porque a gente vai colocando nas outras aulas também. Gente, então já deu um tempo bom de aula, eu acho. A gente pode ir terminando agora. Se alguém tiver mais alguma colocação. Eu tenho uma pergunta. Diga. A atividade da primeira aula, que era para responder aquelas 2 perguntas, eu respondi através do formulário. Daí ficou pendente lá a atividade. Eu preciso refazer naquela atividade que está aparecendo? Acho que não, Eric. Você viu o formulário lá? É porque quando postaram a aula tinha um formulário, né? Sim, um formulário. Daí depois postaram de novo e ficou a atividade com a data de entrega. Daí eu quero saber se eu preciso refazer e postar naquela que está com a data de entrega lá. Não, se você já respondeu uma vez, não precisa refazer. Ele vai ficar gravado lá. Ele fica gravado. Eu acho que não foi colocado uma data de entrega, foi? Não. Não, é que daí quando você não entrega no Classroom... Não, a gente deixou livre, até para conversar com vocês sobre essa questão de data de entrega, porque é tão difícil isso, né? De estipular... Mas, Eric, você viu o formulário? E cada um tá fazendo no seu tempo. Daí a gente não tem nem estipular isso, tipo assim, estipular ok, mas só que ver com vocês como que é melhor. Deixar assim, até o final do curso, vocês indo fazendo as atividades.
Isso que a Nós gente também estamos queria saber. ainda o que funciona, o que não funciona ainda. Nós estamos testando, Sim, né? sim. Com o tempo a gente vai melhorando e vamos dando feedback para vocês. Mas E não se também preocupe, sobre a a gente questão vai... da aula, né? Online sim, para é tudo novo. Oi? Não, só ia falar que não se preocupe, a gente vai achar lá no formulário, não precisa refazer, não. E tá tudo certo. Ah, sim, eu ia frisar só a parte assim, como é a distância, né? A gente tá, que nem eu falo, é tudo novo para nós também. E no caso, esse mini curso ele seria presencial. E sendo presencial, vocês teriam uma apostila, vocês teriam um material de apoio, que seria mais complementar para vocês. Então, está sendo meio que difícil por não termos esse... E até mesmo o contato, né, presencial, ele é mais produtivo, na verdade, né? De vocês tirarem dúvidas, ter esse contato aluno-professor, ele é muito importante. E quando a gente está numa distância, que tem uma tela que distancia muito a gente, ele fica um pouco complicado. Então, né, vamos ver com o tempo, né, a gente vai melhorando, tá? Agradecemos o feedback. Quem quiser falar mais alguma coisa, nós estamos ouvidos, né? Estamos ouvindo, tá? Pode dizer, Regina. Boa tarde para todos, tá? Boa tarde. Até mais, até a próxima aula. Alguém quer falar? Obrigada a A vocês. Regiane está falando. Então, eu queria saber, eu fiquei em dúvida também desse formulário, né? Porque assim, quando a gente preenche, ele não dá um retorno para a gente se foi atribuído. Esse é a questão, né? Porque geralmente fala, ó, sua tarefa foi atribuída, foi entregue Eu e tal. acho que eu esqueci de colocar o retorno, né? Eu vou colocar o retorno nas próximas atividades. Aí vocês vão receber o retorno até mesmo, acho que no e-mail, daí vocês recebem o retorno que vocês concluíram a atividade. Não seria o retorno de vocês, é na hora do formulário mesmo, que a gente preenche, a gente entrega e dá, assim, vem novamente a mesma tela ali. Mas, enfim, e eu só queria saber se era em português ou era em inglês que era para responder. Esse primeiro momento poderia ser o que você quisesse, né? Se você quisesse arriscar em inglês, a gente ia ficar bem... Mas tudo bem se for em português. Era para gerar uma reflexão, assim, do nosso começo do tema, né? Só para ver o que vocês iam trazer pra gente. Mas não precisava... inglês já. Não, tá tudo certo. E a questão do formulário, eu entendi o que você quis dizer. E o Eric, ele tá arrumando os formulários. Eu vou olhar melhor lá. Isso. Então, sabe o que eu queria sugerir? Quem tiver para enviar atividade por formulário, pode enviar no nosso e-mail que tá ali, a gente pode passar de novo aqui. Pode tirar uma foto e enviar pra gente se fez escrito, não tem problema. A gente só quer que seja fácil para vocês também. É que, como o Eric mesmo falou, que é tudo muito novo e a gente está se adaptando. O que for melhor para vocês podem enviar. Eu até deixei na aula especificando isso, que o que for melhor vocês enviar. Não precisa necessariamente ser ali, entende? Se vocês tiverem problema com aquele. Em relação ao inglês e ao português, é que assim, a nossa aula teve um pequeno atraso porque não consigo ter acesso, contato com todos, né? Não teve seus e-mails. Aí essa aula contou uma aluna no primeiro momento. Aí a gente só estava com base no inglês dela. Daí a gente queria ter o inglês todo mundo assim. Sei que é nível básico, mas tem mais essa noção. As tarefas, enfim, estão sendo todas em português. Obrigada. Isso. Beleza, gente? Mais alguma questão? E referente a dúvidas também, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar qualquer um de nós 4, ou no grupo mesmo, ou no WhatsApp, no privado, em relação a atividades, qualquer coisa referente à língua inglesa, podem chamar a gente, que a gente está disponível para vocês, tá? Uhum. É isso, gente. Beleza? Obrigada pela Muito obrigada obrigada a vocês. Pela presença de Disponibilizar o tempo de terminar, vocês para ouvir um pouquinho a nossa aula. Eu abri aqui os formulários, então eu recebi... Aqui tem 5 respostas, né? É da Raquel Alves, da Viviane,
da Regiane, da Camila e da Priscila. Estão aqui as respostas. São 5 respostas que nós recebemos. Ótimo. Então, assim, você termina o formulário, ele já está respondido lá, ele fica salvo, tá? Mas eu tenho um jeito de colocar que é aquela atividade que você devolve, né? Que daí aparece para vocês que a atividade foi enviada. Então, eu vou tentar ativar esse recurso para as próximas atividades para você terem certeza que vocês responderam a atividade, tá bom? Ótimo. Beleza, gente. Até então, Obrigada. Qualquer coisa a gente tá aí no Até a Clash, no próxima aula. WhatsApp, podem chamar, beleza? Tchau. Ladies, thank you for your time. See you Obrigada. next class. Obrigada pela presença de vocês. Então, até semana que vem a gente se encontra no mesmo horário. Tchau.